Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa não é uma simples videoaula, é mais um bate-papo de um problema que acabou surgindo em um comentário. Na verdade não é um problema do comentário, e sim a forma que o pessoal acabou tratando outros assuntos. Se você quiser continuar fazendo outras coisas no seu computador e somente ficar escutando esse vídeo, não vai ter nenhuma demonstração, tá? Então vai ser mais um bate-papo e não vai ter nada de interessante aqui na tela, que é o seguinte. Ontem eu postei um vídeo com o título "O que vai acontecer com o Autodesk Showcase?". A Autodesk mandou um comunicado há uns 2 meses que vai descontinuar o Showcase devido à estratégia de mercado. Eles tiveram eles têm outros softwares e eles estão migrando todo o know-how para uma outra ferramenta. Bom, e o que isso gerou? Em um dos comentários eu recebi aqui a frase do Eduardo Ferraz, que ele falou o seguinte, eu vou ler na íntegra o comentário, e aí depois eu vou discutir sobre 2 pontos que tem aqui nessa relação. É verdade que o AutoCAD vai ser descontinuado também? Pelo menos eu creio que ele escreveu assim, ó, veio um cara na minha universidade fazendo uma palestra super alarmista pregando o fim do AutoCAD, que em 2, 3 anos ninguém vai utilizar e que era para todos migrarem para o Revit. Pelo menos a galera de construção civil. É sério que em 3 anos toda a construção civil migrará para o Revit? Bom, Eduardo, antes que eu faça o comentário, eu chequei a informação que você passou do nome da faculdade, realmente teve essa palestra, essa pessoa é um engenheiro civil, quem quiser depois, ele deixou o nome aqui embaixo, não é a questão de acusar, nem apontar o dedo para ninguém, porque isso aqui é uma discussão saudável, tá? Então, se você tiver uma opinião divergente à minha, não precisa dar dislike, não precisa me xingar. E se fizer isso também, colocar comentários ofensivos aqui embaixo, eu vou acabar bloqueando você e você não vai poder discutir mais com a gente. Então eu sou muito incisivo em relação a isso. Quando extrapola o limite da educação ali, eu meio que dou uma bloqueada, beleza? Então, para todo mundo que está escutando isso. Primeiro, Eduardo, eu não estava presente nessa palestra, isso é fato. Eu não tenho o conhecimento na íntegra dessa palestra, então eu estou fazendo uma opinião supostamente somente nas suas palavras. Bom, o AutoCAD não vai ser descontinuado, isso é uma mentira, eu posso afirmar. Por quê? Vamos direto ao assunto. O Autodesk lançou o AutoCAD em 82 e já vem no mercado como um dos softwares CAD mais integrados hoje no mercado. Por que eu falo isso? Ele tem saídas para mecânica, elétrica, civil, processamento até de ponto em nuvens, ok? E isso acaba que sendo um programa mix. Eu acho um tiro no pé se a Autodesk um dia falar, não vamos mais fazer o CAD, porque é um dos carros-chefes e o mercado de áreas diversas absorvem esse programa, ok? E hoje, para você ter um conhecimento básico em desenho técnico, o CAD ainda é utilizado. Então, assim, essa forma alarmista que essa pessoa colocou é totalmente errada. E o que está acontecendo então? Hoje o mercado tem conhecimento do Autodesk Revit e isso gerou assim um burburinho porque as pessoas estão falando, poxa, o Revit é muito melhor que o AutoCAD é lixo, o Revit faz isso, o AutoCAD não faz. Pessoal, são 2 softwares distintos, ok? Primeiro, hoje o mercado nacional está sim absorvendo o Revit, porém de uma forma errada. Porque quem absorveu o Revit há 3, 4 anos atrás, absorveu de uma maneira de maquetaria, de volumetria, e não com a tecnologia BIM. O que precisa ser feito é uma análise de como as pessoas estão utilizando o Revit e se for da maneira correta, sim, o mercado ele vai absorver e a tendência é que a construção civil migre para o Revit, mas isso não é 100%. Por quê? 2 softwares, 2 pesos, 2 preços. O Revit tem um preço de software um pouco mais elevado do que o AutoCAD, então empresas de pequeno porte ainda vão absorver o AutoCAD, devido a custo. O Revit faz projetos maravilhosamente bem e o AutoCAD também. Se vocês pegarem projetos antigos do AutoCAD em construção civil e engenharia, vocês vão perceber assim
o nível de qualidade elevado dos projetistas, e isso não tira o mérito de nenhum nem outro. Ah, mas o AutoCAD não faz o cut automaticamente, não faz renderizações tão realistas. Pessoal, cut é uma forma de você meio que espantar o aluno de primeiro momento, porque em 5 segundos você faz um corte que demoraria horas no CAD. Render do AutoCAD é um trabalho muito minucioso, detalhado, que demora horas para se acertar. Então tem essas diferenças sim. Agora, não comparem os dois pela forma de trabalhar, porque é linguagens diferentes, são programas diferentes. O que vocês têm que entender é o seguinte: hoje a Caixa Econômica Federal com o Sinap pede um software BIM como exigência. Isso a Caixa Econômica Federal já não aceita mais projetos de levantamento e custo em outro software, a não ser que tenha a tecnologia BIM, ok? Isso é uma exigência. O Exército, outros órgãos públicos também. Então, assim, o Brasil foi muito lento em receber o Revit e a tecnologia BIM. Em outros países já estão há anos utilizando. Eu creio que mais de 10, 11 anos utilizando o BIM. E o Brasil demorou muito para se adaptar. E da forma que foi inserida foi de uma forma errada, porque foi vendida uma concepção de maquete e não tecnologia BIM, ok? E aí gera toda uma problemática, porque quem está na faculdade fica perdido. E Eduardo, a minha dica é o seguinte: eu, como professor, eu indicaria, aprenda o AutoCAD de uma maneira básica para que você consiga disputar vagas de emprego que ainda utilizem o AutoCAD e para que se um dia chegue na sua mão um problema para resolver com o projeto AutoCAD, você saiba solucionar. Algo simples, pode ser desde uma plotagem, um ajuste de cota, um ajuste de texto, um ajuste de informação e você consiga pelo menos lidar com o AutoCAD. Na sequência, eu sim indicaria para você utilizar o Revit, porque é uma tendência de mercado e eu não sei o tempo de absorção nisso, porque 3 anos é pouco tempo para que toda a construção civil se adeque a um software que está aí no mercado no brasileiro há anos e até agora não foi inserido de uma forma incisiva, não foi feito de uma forma definitiva. Então acabou que essa informação de 3 anos também é simplesmente um dado. Eu não sei de onde que ele puxou isso, se ele fez um levantamento, se ele fez um datafolha aí, o que ele fez para descobrir esse valor. Mas eu acho que 3 anos ainda é muito pouco. Por quê? As pessoas aprenderam o Revit de uma maneira errada. Eu aprendi o Revit de uma maneira errada e fui enxergando a concepção e o potencial dele posteriormente. O que eu não aconselho, Eduardo, é o que está acontecendo aqui no Vale do Paraíba. E se tiver alguém aqui de São José dos Campos me ouvindo agora, pode confirmar o que eu estou dizendo. As vagas de arquitetura, boa parte das vagas de arquitetura, engenharia civil eu creio que não, estão solicitando cursos de Promob como requisito. Como que um arquiteto está fazendo estágio em uma empresa de movelaria, ok? Criando renderizações, espaços, a parte de ambientação, com um software que não é passado nem na faculdade, não é um requisito, tem a aula de conforto, mas você tem que migrar toda uma concepção, ok, de estética, e acaba que tirando talvez um pouco o foco da arquitetura. Você vai utilizar o conceito de criar imagens, renderizações para um ambiente que você poderia estar trabalhando com arquitetura mais abrangente, vamos dizer assim. Bom, isso tira a vaga dos designers de interiores, que é uma outra classificação no mercado. Então você pega um arquiteto, coloca na vaga de designer como estágio e acaba que tendo ali um profissional em outro ambiente. Mas enfim, isso é uma outra questão. Outra coisa é você falar assim, eu vou aprender todos os softwares do mercado. Eu não aconselho você fazer isso. Eu já vi aluno que aprendeu o AutoCAD, o Revit, o SketchUp, o Promob, o Lumion, o V-Ray e o 3D Max. Você acaba meio que pulverizando pouco conhecimento para cada, porque você não dedica 100% ao software, você não dedica 100% aos recursos do programa. E sempre que necessário, você vai tratar de uma problemática sempre pontual. Como que se faz isso naquilo? Como que se habilita isso nesse programa? Então você vai meio que ficar perdido. Outra concepção que eu também tenho, eu como instrutor, tenho que ter o máximo de visão em relação a software, tá? Mas estou falando em relação aos profissionais.
é que você pesquise na região onde você mora. Já falei isso em várias lives, já falei isso em várias palestras que eu acabo ministrando, que é você entender a região que você mora como um potencial de emprego. Então eu moro no Vale do Paraíba, eu enxergo aqui a minha região como um potencial para me empregar. Quais empresas são grandes? Aí a gente vai meio que classificar, empresa 1, empresa 2, empresa 3 e assim por diante. Quais softwares essa empresa utiliza? E aí você vai fazer uma pesquisa de campo, se existem profissionais que podem te informar, a própria empresa talvez deve ter alguma forma de marketing, você consegue analisar, e aí você acaba aqui vendo qual é então o software da sua região. Mesmo que ainda exista o Revit, o ArchiCAD, o AutoCAD, ok? Tem outros softwares da concepção BIM. Então, tome cuidado com isso, tá? Hoje, aqui no Vale do Paraíba, se eu fizer esse potencial para mecânica, o primeiro software que vai vir na listagem é o CATIA. Mas espera lá, Daniel, CATIA sim, porque aqui tem a Embraer e tem várias empresas terceirizadas à Embraer que alimentam e fomentam o mercado de uma maneira que estimula a utilização do CATIA. O segundo é o SolidWorks, por incrível que pareça. E o terceiro, se vocês colocarem na ponta do papel, pode vir o Inventor. Ok? Nessa fomentação em relação ao AutoCAD, em relação a CADs, na área de mecânica. Então, primeiro o CATIA, depois o SolidWorks, depois o Inventor. Se eu for para Campinas, a situação pode mudar. Lá tem empresas que utilizam mais o Inventor do que o CATIA. Então, isso também é devido à região. Óbvio que talvez esse palestrante queira falar de uma maneira puxando a sardinha para o lado dele. Como ele é um revendedor, como ele é um professor, ele quer que vocês façam um curso. Mas é inaceitável a maneira, pelo menos que você colocou aqui, do jeito que ele falou, de uma forma alarmista, assustando vocês. Vocês ainda estão no berço da formação e é a parte mais crucial. Vocês estão cheios de dúvidas em relação ao mercado de trabalho. Não tem como você mensurar o medo de um aluno quando ele sai da faculdade em relação a uma posição no mercado. E uma pessoa colocando isso na cabeça de vocês é ainda mais problemático, porque a pessoa afirma aquilo de uma certa veracidade e vocês acreditam, e o mercado meio que acaba aqui tendo que se adaptar com essas concepções. Quantas pessoas levaram essa ideia embora? Quantas pessoas estão divulgando essa ideia? Então, se eu encontrar alguém que falou assim, o AutoCAD vai acabar, foi anunciado, eu falo, olha, eu até sei de onde que alguém falou isso, de onde surgiu, então tomem cuidado. Como formador de opinião, eu tenho essa concepção. Toda palavra dita tem que ser pensada. Porque vocês, como estudantes, têm que ter a realidade à frente de vocês de uma maneira clara. Não adianta eu mentir para vocês. Falar, olha, o mercado está absorvendo todos os alunos de Revit. Não. Tem aluno meu que faz o curso de Revit e ele vai fazer uma prova de emprego e está utilizando o SketchUp. E isso é verdade. Aqui no Vale do Paraíba acontece isso. Porque tem algumas empresas que não têm o know-how para pagar o software Revit e compram uma versão barata do Google, que é o SketchUp, e acaba aqui tendo ali uma flexibilidade na parte de modelamento, na parte de maquetaria. E aí acaba aqui tendo então uma contradição nessa afirmação dessa pessoa, ok? Então, assim, para finalizar, eu queria que você, Eduardo, ficasse mais tranquilo em relação a isso. O AutoCAD não vai acabar, isso é muito improvável. Não sou dono da Autodesk, não sou dono da marca AutoCAD. Pode amanhã a Autodesk vender o AutoCAD por questões de bolsa de valor, de investimento, e eu ter que redigir tudo que eu estou falando aqui com vocês. Eu sou apto a mudar as minhas opiniões sempre que há uma discussão. E eu enxergando no mercado hoje, não é possível isso acontecer. Segundo, vá para o Revit sim, mas o meu conselho é aprenda o AutoCAD antes, beleza? Terceiro, faça uma pesquisa na região onde você mora. Pelo menos você passou aqui que é da USF, pelo menos na região da sua faculdade aí de São Francisco. Agora, tem aqui até uma outra opinião. Eu não sei se a pronúncia é correta. Tsukaro Yuzukimoto. Espero que seja assim a pronúncia, ok? Mas vamos ver aqui a opinião dele, que é o seguinte.
Eduardo Ferraz, na indústria, AutoCAD é a referência, assim como Solid e Inventor, depende da empresa. Acho muito improvável a ferramenta mais utilizada a ser cancelada. É simples, abrange vários campos. Bom, o Sukaro aqui deve ter a mesma forma de imaginar o mercado como a minha, então está bem alinhado com o que eu disse com vocês. Beleza? Então é isso aí, tomem cuidado com o que todo mundo afirma aí, que o pessoal acaba levando como ideia 100% absoluta para vocês. E duvidem, tá? Eu posso estar falando isso, mas vamos pesquisar também, vamos colocar em questão, vamos debater, ok? E eu gostaria muito do comentário de vocês. Eu espero não ter estendido muito, ficado muito chato e longo. Não é uma videoaula comum que eu faço, mas uma coisa que vocês têm que pôr em mente é: esse canal existe para vocês e por vocês, porém a gente tem que sempre tratar de uma maneira correta, ok? Com os assuntos, tirando bandeiras de softwares, tirando bandeira de empresas, mas de uma maneira que vocês consigam enxergar o mercado de uma maneira realista, ok? E isso é fato. Outra coisa também que eu vou pedir para vocês é: sejam educados nos comentários, por favor. Nesse canal tem o pessoal do mundo da mecânica, o mundo da elétrica, o mundo da engenharia civil e a galera da arquitetura. Então são mundos diferentes que devem estar ouvindo esse bate-papo aqui. E tem opiniões diferentes em relação a cada área. O pessoal da mecânica vai defender o AutoCAD fielmente. O pessoal da engenharia civil pode até defender o Robot Structural, que é a parte de estruturas. O pessoal de engenharia, o pessoal de arquitetura vai defender o Revit e o Lumion, por exemplo. Então tem muito disso. E Eduardo, imagina o seguinte: se todo mundo tivesse a mesma opinião, seria um negócio tão chato. Então é interessante a gente discutir em relação a isso. Pessoal, não vou prolongar mais, espero que a minha visão, a minha concepção em relação a esse questionamento tenha ampliado aí a visão de todo mundo. Eu quero deixar o meu forte abraço, meu muito obrigado e fui!